Olá pessoal, tudo bom? Então voltamos do intervalo, nosso assunto agora é a respeito de departamentalização. Para que a gente trabalhe a respeito de departamentalização, a gente acaba trabalhando dois conteúdos juntos, que é a departamentalização e é o organograma. O organograma vai ser o quê? Uma representação gráfica da estrutura da empresa. Como se fosse um retrato ou uma fotografia. É claro que eu quero comentar uma coisa para vocês. A gente não faz o organograma para fazer figurinha, né? Não é tipo assim, quero mostrar a figurinha. Não. É para que cada um dos funcionários consiga saber bem direitinho a questão, né, de como é que é a estrutura da organização, a questão da autoridade, da responsabilidade, a quem a pessoa deve se reportar. Tá? Esses dois conteúdos eles estão trabalhados mais ou menos juntos, só que o que acontece? Em organograma, eu vou mostrar quais são os cuidados que você deve ter para fazer o organograma, e além disso, eu vou mostrar outros tipos de organograma. Então, o assunto organograma vai ser mais o quê? Mostrar, né, tipos não tão comuns, né, não tão usuais, como às vezes são, quer dizer, eles são utilizados, são mais usuais, digamos, na Europa ou em outras localidades, mas não tanto para nós. Então, quando a gente falar sobre organograma, a gente vai dar uma detalhada um pouco mais e mostrar novos tipos. E aqui a gente vai começar uma introdução falando sobre departamentalização e mostrar quais são os tipos de departamentalização. É claro que é importante a gente primeiro dizer o que é, né? Mas eu já adianto para vocês que na hora que a gente for mostrar, a gente vai mostrar com uma representação gráfica tipo organograma, ok? Beleza. Então vamos lá. O que é o conceito de departamentalização? Diz assim, ó, é o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos, né? Sejam eles humanos, financeiros, materiais e equipamentos, em unidades organizacionais. Na verdade, é assim, você vai agrupar por algum critério, certo? Qual que é o critério? As pessoas vão estar agrupadas porque todas elas fazem parte da região sul, região norte, nordeste, por território, né? Ou eu vou agrupar elas, né? É um grupo homogêneo, diferente de heterogêneo, é um grupo homogêneo. Por quê? Porque elas estão ali dentro de um determinado departamento, ou exercem lá uma determinada função, né? Ou, eu vou agrupar porque eu vou separar conforme os clientes que eu tenho. Essa é a ideia, esse é o critério. A empresa vai fazer conforme ela verifique que, para a realidade dela, é o mais adequado. Importante comentar com vocês também o seguinte, que a empresa vai mudando, né? O organograma não necessariamente precisa ser o mesmo de muitos anos atrás. Pode ser que ela faça alterações. Lembrando, quando a gente falou a respeito e fez um estudo a respeito de organização, nós terminamos na nossa, antes do, né, no encontro de hoje, mas no vídeo passado, que era antes do intervalo. Nós falamos que, dependendo da organização, essas mudanças são muito mais rápidas, ou essas mudanças são uma constante dentro da empresa. Então, as pessoas mudam bastante. E já em outras, não. Já em outras, aquela estrutura organizacional, ela já permanece assim por muito tempo. Vai depender, né, do mercado em que ela atua, cada caso é um caso. Legal. Vimos o conceito. Agora, alguns questionamentos para reflexão, né? Por exemplo, quais são os tipos que uma organização, que uma empresa, ela pode utilizar? Quais são esses tipos de departamentalização? Né? Será que tem 2, 3, 5? Né? Vamos trocar uma ideia. Quais são as vantagens de cada tipo de departamentalização? E quais são as desvantagens? Ou quais são as precauções? Né? Aqui não está escrito desvantagens, porque assim, a ideia é eu tentar buscar as vantagens e eu tomar cuidado, ou me precaver, né, para que certas situações não aconteçam. Essas perguntas aqui, na verdade, é o que a gente vai justamente trabalhar e apresentar nesse momento na nossa aula, tá? Então, a gente vai, né, objetivos da departamentalização. A gente vai aproveitar a especialização.
Então, a gente comentou que com o processo de desenvolvimento industrial surge a especialização e a divisão do trabalho. Então, a departamentalização vai justamente se aproveitar essa especialização. Também vai maximizar os recursos disponíveis, controlar, né, delimitar a responsabilidade de cada um, né, minimizar conflitos de interesses, coordenar ali melhor ali os recursos, né, as equipes, descentralizar e integrar o ambiente e organização. Como que podemos escolher ali uma estrutura? Então, né, em relação à diversificação dos produtos, dos clientes, como possibilidades, né, conforme o número de produtos, de clientes, vou tentar separar por clientes, a gente vai visualizar várias formas, né? Com uma ênfase, um cuidado, né, dos planos e objetivos? Sim, né? Uma forma de alocação de recursos? Também, né? Também sim, pode ser uma forma de alocação de recursos. Aqui, a gente vai visualizar os tipos de departamentalização. Então, a gente tem os tipos de departamentalização. Eu já vi questões que tentou trazer um outro tipo, né, de departamentalização, criar algo novo, e era justamente questão de concurso, e era justamente para marcar errada, então era bem tranquila. E é claro, eu já vi, por exemplo, a de clientes, ela tinha um outro nome, tipo que era departamentalização por clientela, beleza, né, porque era de um outro autor. Mas aqui a gente consegue, né, ver todos os tipos que a gente vai abordar. Eu quero já aproveitar e adiantar, tá? Na verdade, você, dentro de uma organização, você não vai ver um tipo só de departamentalização. Você vai visualizar mais de um tipo, vários tipos. Professor, como é que é cobrado em provas e concursos? Só um pouquinho. Como é que é cobrado em provas e concursos? Em provas e concursos, geralmente é perguntado assim, ó, qual que é esse tipo de departamentalização e mostra o organograma, né? Ou quais são os tipos de departamentalização que você visualiza no gráfico, já vi também, né? Ou tem uma questão teórica, pode ser às vezes que envolve ali um tipo, e ele pergunta ali qual que é a vantagem, tá? Assim eu vi várias vezes. Meus tipos são geralmente assim. Beleza, quais são os tipos que eu tenho? Por quantidade, então a departamentalização é um agrupamento, certo? De grupos iguais, né? Eu vou pegar, aqui são todos iguais, então eu agrupo eles. Aqui um outro grupo homogêneo, vou agrupar. O primeiro critério é assim, eu vou juntar eles por quantidade. Segundo, funcional, eu vou detalhar mais adiante, tá? Funcional, terceiro, né? Não tem, aqui não tem uma numeração, né? Mas do que a gente está visualizando aqui. Territorial ou por localização geográfica. Produtos, clientes, processo, projeto, matricial e mista. Então, vamos visualizar. Então, ó, primeiro, departamentalização por quantidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui um organograma que vai ficar até mais interessante, ó, mais fácil. Aqui, o que acontece? Tem a departamentalização por quantidade. Dependendo, ela também pode ser chamada de departamentalização por turno, tá? Por turno. Então, eu tenho vários turnos de trabalho. Então, o que acontece? Aqui, ó, a ideia é nesse ponto aqui mais embaixo, nesses retângulos aqui, né? Que a gente tem mais embaixo. O que acontece, ó? Eu tenho equipe, né? Supervisor 1, supervisor 2. Supervisor 1, supervisor 2. E eu tenho ali vários grupos. O que acontece? Pensem o seguinte, tá? O que a gente está falando aqui, ele tem serventia tudo lá para a questão contábil, contabilidade, custos e auditoria, tá? Acho que a DM também teve uma disciplina já de custos, ou uma introdução ali à contabilidade, né? O que acontece? Eu organizo aqui e eu tenho vários centros de custos. Com isso, eu consigo saber de cada um dos grupos qual que é o resultado. Então, eu consigo comparar, eu consigo verificar que tem algum que tem um desperdício maior. Eu tenho grupos que, digamos, com a mesma quantidade de funcionários, no mesmo turno, tudo certinho, eles estão produzindo muito menos que o outro. Então, é bem interessante para controle. Vamos pegar as características, voltei o slide. Também chamado de departamentalização por turno, ela deve ser utilizada em trabalhos similares e padronizados, restringe a determinados setores.
Limitações, né? A questão de precauções ou limitações. Não desenvolve a capacidade e habilidade dos profissionais. Por isso, não serve para níveis hierárquicos intermediários da empresa. Então, geralmente, a gente vê, né, como uma forma de você fazer esse agrupamento justamente para fazer aí uma melhor gestão e ver como é que está andando. São para tarefas rotineiras, geralmente são de fábrica, que você consegue acompanhar. Ah, professor, quero trabalhar num outro nível, mas a empresa tem, sei lá, muitas unidades. É uma possibilidade, tá? Departamentalização por funções. Deixa eu mostrar como é que é. Ó. Aqui, o critério que foi utilizado é a questão da função. Então, eu tenho lá, ó, industrial, marketing, finanças, logística e recursos humanos. O que foi utilizado foi justamente a questão funcional, da função, para agrupar ali, né, quem faria parte ali do critério. Deixa eu voltar. Não, esse aqui de voltar no... Agrupamento, de acordo com as funções da empresa. Esse é o critério mais utilizado, que a gente mais visualiza quando a gente solicita assim, um organograma de uma empresa, geralmente é isso que a gente acaba visualizando. Vantagens. Ele tem como vantagem a especialização do trabalho, maior concentração e utilização dos recursos especializados e maior satisfação das pessoas. Desvantagens. Especialização exagerada do trabalho, perda da visão do conjunto, insegurança das pessoas quando há mudança ou crescimento da organização e, geralmente, a comunicação é deficiente. Professor, não entendi o que o senhor quis dizer. Beleza. Vou explicar. Tudo que a gente está vendo aqui, ele vai ter o prós, né, os prós e os contras, né, o bônus e o ônus. Então, como vantagens é assim, ó, eu consigo uma melhor especialização, por quê? Porque eu estou reunindo todo o pessoal, por exemplo, engenharia, está junto com o pessoal da engenharia. Então, entre eles são especialistas no assunto, eles estão juntos, coesos lá, e eles acabam, inclusive, né, conseguindo se desenvolver ainda mais. Por quê? Todos próximos, né? Com contato entre si, excelente. Então, especialização do trabalho, maior concentração e utilização dos recursos, e as pessoas se sentem mais satisfeitas. Por que as pessoas se sentem mais satisfeitas? Porque as pessoas falam a mesma língua, né? Como assim, professor? Não entendi. São as pessoas da mesma área. Quer ver um exemplo? Pessoal, imaginem para mim, como é que vocês imaginam, por exemplo, se eu falar assim, ó, tem um engenheiro que acabou de vir aqui conversar comigo, como é que vocês imaginam que esse engenheiro está vestido? Considerando, sei lá, o estereótipo de engenheiro, você imagina um cara com um capacete de plástico branco na cabeça, sei lá, aqueles cinturões cruzados aqui no tórax, sei lá, né? Um lapisinho na orelha. Geralmente uma calça jeans, porque às vezes a calça social, o cara, às vezes, se é um engenheiro que está muito em obras, né, ele tem um cuidado, porque não dá para ter uma roupa que o cara passa, raspa na parede e já rasga a roupa, né? E geralmente aquelas botas, que elas são especiais, não estou dizendo bota de obra, mas tem umas que são caras pra caramba, né? Que você tem, assim, que até ela tem um cuidado, se você pisar num prego, alguma coisa assim, você não machuca seu pé, porque ela tem uma proteção no sapato, não é verdade? Sim. Agora, se eu falasse para vocês assim, olha, o pessoal de publicidade da empresa, como é que é geralmente assim, o estereótipo do pessoal de publicidade? É um viciadinho olhando para um iPad assim enorme, cabeça baixa, óculos. Então, o que acontece, o que eu já vi acontecer, né? Inclusive assim com às vezes colegas e tudo mais, né? Eu tive situação onde uma pessoa falou assim, poxa, eu tenho, né, mestrado, eu sou uma pessoa que leciona à noite na faculdade, né? Eu sou uma pessoa que estou na área administrativa da empresa e o vendedor está tirando o dobro do que eu ganho. Daí, você sabe que às vezes eu não assim, eu respondo, né? Talvez pela ingenuidade, né? Aí eu falei, tipo assim, que não vai trabalhar também na área de vendas, né? Tipo, eu respondi, né? É a pessoa que eu gosto, a pessoa gosta até hoje também bastante de mim, né? Não tá mais na instituição, né? Foi morar em outro estado, mas era muito querida, muito boa.
E ela fez o questionamento, ela falou, pô, eu estudei minha vida inteira, como é que o cara ganha mais? Só que assim, é uma questão da pessoa saber, né? Porque todo mundo, esse amigo que eu tinha comentado, que tinha sido mandado embora na Páscoa, ele dizia assim, ó, todo mundo vê o carro que eu tenho, né? As coisas boas que eu tenho, digamos, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Ou tipo assim, as dificuldades que ele passa. Então, é óbvio que, por exemplo, hoje estava um dia chuvoso, um dia feio. Quem trabalha em vendas, faça chuva, faça sol, o cara tá na rua, tá correndo. Às vezes não tem hora para trabalhar, porque daí o cara diz assim: passa as 8 horas aqui na minha casa, porque eu quero trocar uma ideia do negócio da empresa. Aí o cara quer fechar o contrato, né, da empresa, o cara fala: ah, tá, ou vai tomar um café. Aí um outro da empresa passa e fala assim: ó, vagabundo, tá aí tomando café. Só que nessa do cafezinho pode estar fechando um negócio grande. Então, o que acontece? Não é fácil, nenhum dos lados é fácil. Só que as pessoas realmente elas têm um perfil diferente, né? Então, assim, o advogado geralmente está de gravata, né? Daí o advogado lá na hora na obra também fica uma coisa meio estranha, os caras falam assim, esse engomado aí não consegue nem pegar o martelo, nem, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: vantagens. O engenheiro está do lado de outro engenheiro, o cara de publicidade está com outra pessoa de publicidade, então eles conseguem ser criativos e fazer um monte de coisa legal, né? E às vezes, se eles estão todos juntos, rola aquele conflito, porque imagina o cara de vendas, e aí, fulano, não sei o que, o cara fala assim, isso aí é um bobalhão boa vida, mas ele é que está trazendo vendas e que está trazendo dinheiro para a empresa, então todos eles têm o seu valor. Beleza, isso são as vantagens, né? Você tem ele junto, pode ter um outro vendedor também que está lá junto, vai pegando ali as dicas. A desvantagem é o seguinte, ó. Uma delas que a especialização pode ser exagerada e as pessoas, eles começam a fazer grupinhos, né? Então, assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas daí, por exemplo, você vai no almoço, né? Eu já trabalhei, falei que eu fui para Joinville, então me lembrei quando eu trabalhei na Gesplan, trabalhei numa empresa chamada Gesplan, e a gente trabalhava, era uma empresa de consultoria, e essa empresa funcionava no prédio administrativo da Tigre. Então, lá no prédio onde tem a administração da Tigre, a gente trabalhava lá, na hora do almoço a gente saía, atravessava a rua, tinha um restaurante bem bacana, eles fazem eventos lá, que é o restaurante onde todo mundo almoçava, assim, almoçava só na Tigre. O que acontece? O pessoal tem as panelinhas, é normal. Todo mundo, você vai ter as amizades com quem você tem afinidades. Não aconteceu problema nenhum, mas quero só contextualizar, só para explicar. O que acontece? Às vezes, o engenheiro, ele trabalha com o engenheiro, dá o horário do almoço, ele sai para almoçar, vai só com a turma de engenheiros, aí o de publicidade só com publicidade, e cada um acha que o que ele faz é o melhor que tem da face da terra. Não que seja, mas pode acontecer. Então, são precauções. Lembra que a gente falou? Pode ser desvantagens ou precauções, tomar cuidado. Então, tomar cuidado. Para quê? Para que você não tenha a formação de grupos e que exista essa disputa. Que tipo de disputa? O pessoal do administrativo achar que de vendas ganha mais, ou não, né, esses conflitos que acabam acontecendo. Por isso que eu acredito que vocês devam ter tido com a aula professora de gestão de pessoas algumas dinâmicas, né? Se às vezes você estiver passando por alguma situação onde existe um conflito entre os departamentos, você trabalha com alguma dinâmica para que um consiga ver o lado do outro e que daí você consiga ter uma interação maior entre os departamentos ou entre as funções da empresa. Vocês tiveram algo nesse sentido já? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, né? Então, assim, ó, isso é muito utilizado justamente para tentar quebrar o gelo, porque todo mundo fica meio que no seu mundo e acaba criando assim. Então, e isso é ruim. Vou dar um exemplo do que uma situação que aconteceu. Uma situação onde teve um problema com um lote, né, de um produto, e daí uma da empresa queria botar a culpa no outro, beleza? É óbvio que a gente tem que descobrir, digamos, o que aconteceu. Só que para o cliente que comprou, ele não quer saber se a produção falhou, ou se foi falha do marketing, ou se foi falha da engenharia. Ou vendas ou marketing, como é que eu vou resolver? O que ele quer é assim, ó, eu comprei com a empresa, deu um problema, como é que se resolve? Então é importante que a empresa tenha uma atuação conjunta, tá? Então, são as precauções que a gente está vendo. Geralmente a comunicação, às vezes, não é tão boa ali por causa das funções, e
A questão da insegurança é o seguinte: como você vai se especializando, às vezes você está numa função muito específica. Vem uma mudança tecnológica ou acontece alguma coisa, pode ser que aquela função simplesmente desapareça. Então isso acaba, você departamentalizar por funções é bom, só que dependendo da situação pode gerar insegurança nos funcionários, numa situação que possa haver uma mudança, o cara fala assim, e aí o que vai acontecer comigo? Beleza? Falamos então, né, dois tipos já. A gente falou por quantidade, também conhecida por turnos, e por funções que a gente viu que é o mais comum. É assim, mais comum que eu digo, a gente mais visualiza. Outro tipo de departamentalização. Eu acho que eu vou tirar, esse vai ficar pequeno, né? Queria tirar da apresentação para não ficar passando assim cada vez que eu tenho que apertar o botão. Mas vamos assim. A departamentalização geográfica, o que você vai fazer? Você vai fazer esse agrupamento por uma região ou território, né? Então diz assim, ó, cada unidade de trabalho corresponde a um território, a uma região, e pode ser aplicada nos 3 primeiros níveis hierárquicos, né? Lá embaixo da pirâmide. O administrador principal é assessorado pelos regionais. Você tem região sul, região norte, nordeste, centro-oeste, ou como for, né, as regiões que você atua. Vantagens. Conhece melhor as peculiaridades da região. Outro, permite uma ação mais imediata. Melhor treinamento por atuar no território considerado e pode obter vantagens econômicas características da região. Quais são as precauções que deve-se ter, ou desvantagens? Limita a ação. Você pode ou vai haver realmente a duplicação de instalações e de pessoal e pode deixar a coordenação em segundo plano se for dada muita autonomia. Vamos mostrar aqui, aliás, deixa eu só voltar aqui, ó. Esse último ponto a gente vai comentar sobre outros também, tá? Mas esse assim, ó, muita autonomia pode deixar a coordenação em segundo plano, é o seguinte, assim, de aluno já que ao longo do curso, que nem vocês, as pessoas já estão no mercado de trabalho e já têm experiência, né? Então, eu tive situações, por exemplo, de colega, né, que ele disse assim, ó, Rafael, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha uma autonomia muito grande e depois tinha diferenças muito grandes. E só como o produto ele é comercializado em âmbito nacional, é importante que tenha uma coordenação em âmbito nacional para que passe um norte, né, do que a gente pode trabalhar, de que forma que a gente trabalha, tá? Ó, aqui eu tenho um exemplo de departamentalização territorial. Então, claro, eu tenho os serviços centrados, eu tenho aqui, ó, Europa, América Latina, América do Norte e Ásia. O que a gente está visualizando é o seguinte, vocês estão vendo o seguinte, para cada região, cada região vocês visualizam o seguinte, que a gente tem um departamento de marketing, né, recursos humanos, finanças, tudo para aquela localidade. Então, existe realmente, como uma desvantagem, né, nem uma duplicação, mas é tipo assim, para cada região você acaba tendo atividades que, dependendo, você pode, né, dizer assim, eu posso centralizar, beleza, ou não. Vai ser uma decisão. Qual que é a vantagem de cada um, tá? A vantagem de você não ter que pedir lá para uma matriz é que você consegue tomar decisões mais rápidas. Não precisa ser todo, que nem a gente falou, pode ser no nível mais baixo, pode ser numa questão territorial lá para o pessoal lá de vendas somente, tá? Aí o pessoal de vendas tem lá uma equipe. Como funciona, de colegas de vocês, né? Teve um colega que me disse assim, professor, como funciona para a gente é assim, ó, às vezes a gente trabalha, né, vendendo os produtos, né, lácteos para os supermercados, e às vezes o nosso concorrente, vamos dar exemplo assim, ó, tipo Danone, né, as empresas trabalham lá com os iogurtes, certo? Tem Danone, tem Batavo, tem Tirol, né, tem várias marcas que vocês conhecem. Então, assim, ele falou, se eu tenho, como eles tinham, né, descentralizado, tinha por território, se o meu concorrente está praticando um preço mais barato aqui para tentar ganhar um supermercado, eu consigo conversar diretamente aqui,
no meu território e já conseguir um preço diferenciado e conseguir colocar o produto no mercado, ou até para apresentar a proposta mais vantajosa. Se eu tenho em âmbito nacional somente, sem essa divisão territorial, imagina, eu tenho que fazer todo o contato para a matriz, para que daí ela me responda. Então, assim, desvantagens. Você tem uma quantidade, né, duplicada, ou triplicada, ou quadruplicada ali do mesmo setor. Vantagens. A velocidade de decisão é mais rápida. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Aliás, nunca mais tenho visto, né? Uma época a gente via muito aquela propaganda da Tigre. Já viram aquela propaganda da Tigre? Tigre é que faz tubos e conexões, e do tubo de conexões, eles tinham aquela da patinha, né? Eles tinham os vídeos deles, né? Ah, fuja do mico, compre Tigre. Nunca mais vi, né? Deve estar super bem, a empresa sempre foi muito boa, né? E eu participei de um evento que era a respeito de todo o processo de internacionalização dos produtos lá fora, e eu achei uma das palestras mais legais que eu tive, assim, né? Claro, depende do assunto, né? Mas achei muito bacana, foi muito produtiva, porque ele mostrou um pouco do que era a realidade de levar o nosso produto para fora do país, na época. Então ele falou assim, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é o mercado na África, o mercado onde a gente atua. Aí, assim, sabe que acho que nem, a gente nem aqui não tem mais a questão, mas se o pessoal é mais antigo, vai lembrar daquelas barraquinhas de camelô, aquelas barraquinhas de camelô, tipo assim, não é nem de camelô, esquece barraquinha de camelô, porque hoje em dia tá tudo tão moderno. Pensa naquelas barraquinhas que às vezes tem alguns lugares que eles vendem tipo bala, assim, que é tipo de madeira, não tem lugar que é tipo de madeira, assim, e ficava as revistinhas, assim, tipo assim, era na África, uns locais assim que eram umas lojas assim que era para ser mais ou menos boas assim até e vendiam os canos. Aí ele falou assim, deixa eu dizer quais são as marcas concorrentes nossas. Uma das principais marcas é a tal da Tiger e a outra é a Trigger, uma coisa assim. Moral da história, as concorrentes dele eram falsificações e eles tinham a marca com a patinha do tigre, né? Aí eles fizeram a patinha também com mais dedinhos, umas coisas assim bem doidas. Aí ele explicou que existe toda uma preocupação em relação à falsificação de produtos e tudo mais. Então, assim, ó, o que eu pude visualizar naquele momento? Da necessidade de você ter um corpo administrativo e jurídico para cada localidade, que realmente é importante. E uma outra coisa que eu achei super legal, que ele comentou, que era a respeito daquelas propagandas que eram muito legais, né, que é tipo, fuja do mico, não sei o quê, né, dei uma pesquisada, vocês vão ver que é bem bolada, assim, né, dá uns problemas, na coisa, o cara diz, olha, o preço com encanamentos é super barato, não economize, compre um produto excelente, de excelência, sei lá. Não que era dessa forma que falava, mas assim, o pensamento era esse. E daí ele falou assim, ó, nós temos o Brasil, que é o português, correto? Correto. E a gente tem diversos outros países ao nosso redor que o idioma é o espanhol. Beleza. Eu até aquele momento nunca tinha pensado a respeito do assunto. Mas olhem só, o nosso país ele é enorme, né? E a gente tem diferença. A gente percebe quando alguém é da nossa região, que é do sul. Eu não percebo, né? Mas o pessoal diz que eu falo cantado, né? Quem é de fora, assim, né? Você vai viajar para algum outro país, o cara diz assim: você é do sul, né? Ele fala assim: por quê? Você fala cantado. Não sei, né? Mas é cantado. E o pessoal reconhece o sotaque. O que eu não sabia, e eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu não percebo, né? Mas aí com o vídeo deu para ver, é que o argentino ele tem um sotaque, uma pronúncia, uma forma, né? O paraguaio outra e o uruguai e muda. Então assim, ó, o que eu achei muito interessante que ele falou assim, ó, apesar da propaganda ser a mesma, no Brasil, na Argentina, Paraguai, coisa e tal, o locutor é outro. Aí eu achei super legal, sabe por quê? Porque daí ele me fez compreender uma coisa bem interessante, que é, né? Imagina que você vai comprar um produto, a gente teve uma pessoa que fez muito sucesso, e daí ele falava assim, ligue já, né? Walter Mercado era, né? Vendeu, acho que Sim. né? Muito famoso, Então, muito. famosíssimo, né? Não acompanho, não, né? Mas enfim, imagine o seguinte, aí eu digo assim, compre já,
La garantia soy yo. Aí o cara fala assim, isso aí não é brasileiro, né? Então, assim, a gente não percebe. Mas se eu boto um vídeo com um argentino lá no Paraguai, ele tá falando assim, tipo, compre já, é muito bom. Aí o cara vai dizer, cara, isso aí tá me cheirando a furada. Então, assim, tem alguns cuidados a respeito desse processo de internacionalização que daí realmente faz sentido você ter, né, às vezes um marketing para uma determinada localidade. Por exemplo, aqui, como a gente está vendo nesse organograma, são coisas muito distintas. A cultura é diferente. Então, tem vários cuidados que você tem que ter. Tinha um cara, depois as pessoas vão envelhecendo, depois você, sei lá, se empolga com o YouTube, aí alguns profissionais que até acham assim, que legal, que engraçadinho, e depois você fala assim, já foi, né, já passou. Mas tinha um cara que era super legal, que deve ser legal ainda, né, que é a tal do Max Geringer. Aí ele explicou o processo de escolha do nome da marca, do produto, e daí ele falou assim, você é de fora, você não conhece nada, e você pergunta, né, uma marca para um refrigerante. Então você pode até colocar no Google, e às vezes o Google vai dizer, essa marca não existe. Essa marca ou esse nome não existe, esse nome não significa nada, não vai ter nenhum tipo de problema com esse nome, ok? Tipo dele tá falando que era tipo uma marca tipo de cola, né? Tipo Coca-Cola, Pepsi-Cola, sei lá, né? Nesse sentido, que já é uma cor meio marrom. E daí ele busca um nome, né, com a letra B ou com a letra M, mas tipo assim, apesar de não significar aquela palavra horrível, né? Tipo assim, a gente olha e fala assim, o cara mudou. É que nenhuma palavra, acho que eu não posso falar palavrão, ainda mais sendo gravado, mas tem uma palavra que eu fui ver em inglês agora a tradução, e eles dizem assim, para você não utilizar um palavrão, você utiliza nesse sentido. Mas ele tem um enfoque de dizer assim, você ia falar um palavrão e você fala assim, né, tipo, é que nem você fala assim, putz, né, alguém pensa assim, o cara ia dizer outra coisa, né, ou tipo, né, ou fala assim, uma outra palavra que ele não quer utilizar, não estou dizendo que é essa, tá, mas assim, ele para não falar o palavrão. Estou comentando isso porque na nossa região aqui, a gente tem uma empresa, vocês conhecem, que é a tal da Hering, ou Hering, já até comentei em outra aula. A Hering, ela tem uma marca no Brasil, não sei se ainda tem, mas ela tinha uma marca chamada Folha. Folha, né? Folha, planta, folha, toda árvore tem uma folha, ok? Só que folhar, no espanhol, parece que é uma coisa meio diferente, né? Não é uma folhinha da árvore, folhar ou folha. Então, assim, é o tipo de palavra que você, usando lá, para uma marca, não fica legal. É que nem a gente tem a marca, que é da Europa, né? Acho que não sei se é alemã, a Nivea, de produtos Nivea. Só que Nivea, né, dá para fazer algumas coisas, tipo Nivea, nem veja em espanhol, né? Nivea, tipo assim, sei lá, nem veja esse produto, tipo, cara, descarta esse produto. E é por isso que às vezes a gente vê alguns carros, eles têm um nome lá fora, aqui eles vêm com outro nome, né? Porque talvez numa pesquisa de marketing eles olham assim, cara, esse nome aqui para o Brasil não tá legal, né? É claro que eu peguei alguns exemplos mais fortes para que vocês vissem do tipo, vai colocar o nome e não fica nada bem. Alguns é uma questão de dizer assim, não, esse nome aqui ele vai ter uma aceitação muito maior, tá? Hoje em dia, então, tenho certeza que realmente é importante, né, você ter essa departamentalização, essa questão territorial muito forte, para que justamente você consiga captar essas nuances do mercado, né? Às vezes você tem um mercado que ele pode estar mais propenso à compra de um produto através de um mercado ou outro, e não dá para você tentar fazer tudo da mesma forma num país, né, que nem a gente tem um país continental como o nosso. Alguém queria comentar alguma coisa? Que eu parecia que tive a sensação que alguém queria comentar algo. Ah, não, professor, falando ali de nomes, isso é muito comum mesmo, essa troca de nomes, ou às vezes tem coisas assim que a gente não faz sentido nenhum e está embutido ali. Por exemplo, assim, aquela marca de shampoo que a galera conhece, Palmolive, que a gente chama de Palmolive, Sim. né? Não sei se a galera reparou, se alguém já reparou, mas tem o desenho dela tem uma oliveira, assim. E, na verdade, no inglês ela se chama Palmolive. Hum, Uhum. O Dove não também. sabia, nunca tinha me ligado ali. Então, o Dove também, que é muito famoso, né? Tanto para
para nomes quanto para as meninas aí. Ele também, todo mundo reparou que é um passarinho, porque dove é pombo. Não Então tem uma sabia, cultura. legal. Aquele carro lá, a Amarok, a caminhonete da Volkswagen, tu olha assim, tá, que nome esquisito, mas eles criaram para significar I am a rock, ou seja, eu sou uma rocha, porque quando eles lançaram, eles queriam dizer que era mais forte do que a concorrente. Então tem uma loucura. Sim. Legal, legal. Ó, essas e aliás tem um ponto que é bem interessante, né? Vocês do curso de administração, vocês sabem que muito do que vende é justamente essa história, né? As pessoas gostam muito, né? Da questão assim, ó, da história do empresário, do empreendedor que ele chegou lá. Né? Um exemplo é o Chico Graciola. A pessoa quando conhece, aí ele conta a história dele e tudo mais, a pessoa humilde, os clientes ficam apaixonados, os caras falam assim, cara, o cara vem conversar, super humilde, conta, né? Porque às vezes o cara chega lá e diz assim, ah, como é que você fez? Ah, eu me fiz sozinho, blá, 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 o cara não conta, né? E o Chico Graciola é um cara que diz assim, não, eu fui aprender o ofício de barbeiro lá em Blumenau, tive a oportunidade de montar uma lanchonete, fui trazendo meus irmãos, e foi aqui, tá aqui as construções. E os caras, né, que também estão muito bem de vida, os caras falam assim, cara, eu pensei que, tipo assim, ele, talvez pela quantidade de prédios, o cara ia ser meio assim, sei lá, né, tipo, cheguei, agora não vejo mais ninguém. E o cara muito acessível. Isso é legal. Essas histórias são bacanas, as pessoas gostam, e que nem foi comentado agora a respeito, né, da Dove, da Palmolive, que a gente fala Dove, Palmolive, né, e da Amarok, é bem legal, porque o cara fala assim, pô, que bacana, gostei de saber. E eu vi uma vez um cara do YouTube, que ele é um francês, aí ele falou as marcas, aí ele falou assim, ó, deixa eu só dizer essas marcas, daí ele falou, não vou contar para vocês, mas dá para pesquisar no YouTube, ele falou assim, ó, essas marcas aqui, se você fala, e ele pergunta para os franceses, e os franceses falam assim, mas que marca é essa? Porque a gente chama tudo errado, né? A gente tem, eu falei antes do meu professor de alemão, ele se divertiu um monte, porque no Brasil a gente tem assim, ó, sei lá, o nome do mercado, ó, tipo assim, ó, tamanho, né? O tamanho é big, né? É big. Então o supermercado deveria ser big, né? Mas como é que a gente faz? A gente bota tudo I. Então é assim, como é que é o nome do mercado? Ah, vai lá no big, né? Big, vai não sei o quê. A gente cria uns negócios novos. Aí o francês é um negócio de outro mundo, assim, as marcas. Porque ele fala, como é que é o nome dessa marca aqui? O cara fala em francês, se você jura que não é a marca, e fala, o brasileiro fala para o francês como é que é a marca, o francês não entende a marca. Tipo assim, a marca dele, assim, é bem legal, bem legal. Mas é legal, essa história eu gostei bastante. Eu vi esse vídeo aí, professor. Viu? Esse era legal, né? É muito bom mesmo. É de dar risada, parece um vídeo de comédia, na verdade. Sim, minha esposa assistiu uma vez, eu não me lembro quem que é. Se eu achar um dia eu coloco no chat, ou se tu acharem, se quiser colocar no chat, aí alguém pode dar uma olhada no final de semana, assim, é bem, bem simpático. Uhum. A Jéssica escreveu Oxi. Hoje ela botou um sinalzinho que eu não consigo ver o que é o sinalzinho dela. É um joia assim ou é o que, Jéssica? Palmas, professor. O Ah, Jorge, legal, quando legal. ele falou lá. O professor é meio seguido. Próximo. Ó, a gente viu por quantidade, também chamado por turno, a gente viu por funções, a gente viu territorial. O próximo é por clientes, tá? Uma forma de organizar ou departamentalizar. Agrupamento pelas necessidades variadas dos clientes. Onde que é comum, né? Comum nos bancos, comum em agências de publicidade. Então, vou comentar assim, a respeito do banco, né? O que a gente tinha? Trabalhei na agência 0095, a agência 0095, ela fica no centro ali de Blumenau, na 15. Tinha algumas coisas que eu queria fazer na vida, né? Uma Qual delas era banco? trabalhar no banco. Oi, Qual banco? Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Fui trabalhar no Banco do Brasil, era tipo assim um sonho assim trabalhar, né? E tinha alguns sonhos, né? Um deles era trabalhar assim, ó, engravatadinho e no centro da cidade. Aí fui trabalhar no Banco do Brasil, no centro da cidade. Aí trabalhava todo engravatado, assim, trabalhava, né? Usava terno, professor? Não, a gente não usava terno, mas gravata a gente usava, de gravata, né? O máximo que fazia, cara, eu não me lembro de ir sem gravata, porque eu lembro que eu usava gravata, assim, né? O professor ainda usa aquelas gravatas? O professor jogou fora? Elas vão ficando fora de moda, né? Elas são meio um pouco mais, tem umas que são meio largas, assim, sabe? As que estão bonitinhas, que agora são tudo fininhas, assim, né? Essas dá para usar. Eu já pensei em usar, mas a minha esposa falou assim: tu não sai de casa com isso aqui.
Beleza, ó. Trabalhava na agência 0095, fica na Rua 15. Lá no prédio que tem do Banco do Brasil, era assim, o primeiro pavimento de agência era só pessoa física. O outro pavimento superior era onde eu trabalhava, né? Embaixo era 1307, em cima 0095. E logo acima de nós era 3420, se eu não me engano, que era a corporativa. Só as grandes corporações, não tinha atendimento a ninguém, não tinha nem... Era tipo assim, era só office boy que aparecia no andar de cima do meu. E no quarto andar era comércio exterior. Eu trabalhei no comércio exterior também, um tempo, legal, mas a agência era mais legal, com pessoas mais legais. E trabalhei na 95. Na 95, na 0095, como é que era organizado? No primeiro momento, ela era só pessoa jurídica. Ela era uma agência, pessoa jurídica, só que para um nível intermediário, umas limitadas, não eram umas SAs, né? Eram umas limitadas. A questão da empresa, né? A responsabilidade limitada. Então, tá o nome da empresa, limitada, denominação, né? Daí, a empresa, ela acabou se organizando para atender um determinado cliente específico, que eram o quê? As contas governo. As contas governo. Então, a gente tinha, assim, pessoa jurídica, governo. Governo, o que era? Atendia as prefeituras. Então, você tinha, assim, muita questão de licitação, os contratos. Em vez de todo mundo saber sobre isso, que não era interesse, não era a iniciativa pública, né? A gente tinha um gerente, um assistente e um escriturário. Um escriturário. E essa era a equipe de governo. Então, a gente não tinha preocupação, como gerente de contas ou assistente, em saber o que o conta governo fazia. Tinha uma equipe específica para isso. E como a agência ela tinha as contas pessoas jurídicas, a gente começou a passar a ter as contas dos dirigentes. Então, os dirigentes da empresa também tinham conta lá, e a gente também, como trabalhava, era concursado do Banco do Brasil, também tinha conta lá. Então, tinha um gerente, pessoa física e assistente. Então, a gente tinha divisão, pessoa física, pessoa jurídica e governo. Por quê? Porque, para mim, que trabalhava pessoa jurídica, não me interessava saber de operações de pessoa física, a não ser que fosse uma coisa para mim, mas o resto, né, de prestação de serviços, isso daí você tinha uma pessoa especialista para isso. E a gente tinha 5 gerentes, pessoa jurídica, e mais o gerente de governo, tá? E mais caixas, né? Mas a divisão era essa. Isso faz com que o teu profissional não precise perder tempo ou tentar saber sobre, né? E cada um vai se especializar no tipo do cliente. Vantagens, então. Tira proveito das condições de grupos definidos, inclusive de forma mercadológica, reconhecimento e atendimento rápido aos diferentes tipos de clientes. Os caras são especialistas, né, para aquele tipo de cliente, sabe a realidade dele, tá dividido por, né, às vezes pode ser até cliente A, cliente B, né, e assim vai. Tá? Pode haver duplicação de instalação e de pessoal, e pode haver dificuldades de coordenação. Aqui, a gente tem que tomar um cuidado, também eu estava pensando o seguinte, de eu não confundir, digamos, ali pelo tipo do produto. Também tem isso, tá? Porque aqui eu posso fazer o seguinte, ó, tipo agência de publicidade. Agência de publicidade eu posso colocar assim, ó, fulano tem tal conta, ou Beltrano tem tal conta, ou às vezes o cara gerencia uma única conta que é enorme. Beleza, o cara é especialista naquele cliente. Então, assim, ele consegue dar uma resposta muito mais rápida. O que pode ser como desvantagem? Uma delas, você ter duplicação de instalação e de pessoal, que daí você acaba gerando, em vez de você ter, digamos, vários escriturários que atendem a todos no banco, você vai ter para clientes específicos. E a outra coisa é o seguinte, ó, diz assim, ó, gerentes de determinados clientes podem exigir tratamento diferenciado. Isso acontece bastante. Se não tomar cuidado, isso acontece bastante. Professor, explique. Não entendi. Imagina o seguinte, pessoal. Você trabalha numa agência de publicidade, ok? Eu nem sei quanto uma agência de publicidade pode ter de faturamento de um cliente grandão, assim. Quanto que um cliente grandão pode gerar de publicidade para uma agência? As agências, pega tipo o Roberto Justus lá, eles têm uma participação sobre o resultado, é assim que eles trabalham, não é? Eles, tipo assim, ó, a gente vai fazer a campanha para tal empresa, a gente vai ter um aumento desse acréscimo ali, tantos por cento a gente vai,
né, fica para a agência. Não é uma coisa assim? A agência também trabalha? Tem agências que trabalham assim, não tem? Sim. Beleza. Se a agência trabalha assim, imagina assim, ó, que às vezes seus colegas eles estão com umas contas pequenas, né, com clientes pequenos, e daí você pegou um cliente assim, tipo, sei lá, né, o cara trabalhou muito, conseguiu um baita clientão, e daí esse clientão, tipo, todo mundo teve um valor pequenininho, e aquele clientão trouxe muito dinheiro para a agência. E você quer ter o que tem de melhor para poder ofertar para o seu cliente. Pergunto para você, imagina se esse gerente que está cuidando desse tipo de cliente, ele não vai dizer assim, ó, olha, pessoal, eu preciso ter agora aqueles, eu não sei como é que é o nome, vocês me ajudem, tá? Aquele computador Apple, que é uma tela grande, assim, bonita, né? Como é que é o nome daquele assim? Eu sei dos novos, né? Tem aquele Mac Pro, Mac não sei o quê, né? E coisa. Mas como é que é o nome daquele que tem a tela grande, assim, que é bem bonitinho, assim, aquele tecladinho sem fio bem fininho e o mouse, assim? Jovan que é o cara dessas coisas aí. Giovan, como é que é o nome disso? Giovan tá aí? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Cara, aquele computador, vou dizer para vocês que é legal aquele computador. Eu tive a oportunidade de dar uma mexida nele, assim, né? Cara, a primeira coisa que eu percebi foi assim, né? Aquelas coisas bem bobinhas, assim, né? Que na verdade o celular faz, né? Mas eu não tinha visto com o computador, né? Meu notebook não faz, é da Samsung, né? Também já veio, mas tem uns 2 anos já mais até. Aí, moral da história. Eu sei que eu mexi na cortina e eu trabalhando no computador, eu olhei e falei, essa tela mudou. Eu fiquei meio assim encucado. Aí deu uma mexida na cortina. Aí o que que ele faz? Conforme a luminosidade, ele deixa a tela mais forte ou mais fraca. Tipo das coisas bobas que ele faz, né? Aí outras coisas, sim, bem legais. É claro, o cara vai se adaptar para o iOS, né? Cara, mas a máquina tem um baita desempenho. E agora, foi no ano passado, na verdade, no ano passado, um casal, amigo meu, eles compraram, porque o que acontece? Como ela trabalha muito com edição de imagens, ela falou, ó, ou ele falou para ela também, né? A gente tem que ter o que tem de melhor. Então, assim, Note da Apple, aquele computador top, assim, ele falou, ó, comprei o computador lá, lindo, show de bola, né? Eu já sabia como é que era, ele é mais novo ainda, né? Mas bem legal, bem legal. Beleza, o que acontece? Aí esse gerente fala assim, ó, cara, eu tenho que ter esse computador aí da Apple top, bombástico. Aí o dono da empresa diz assim, olha, não posso fazer, cara, porque assim, ó, a gente tem 10 gerentes, tá? E se a gente tiver que comprar para os 10 gerentes, é muita grana comprar esses computadores aí da Apple, né? Não tem como comprar para esses 10. Aí o cara que tem esse clientão, ele fala assim, quem disse que eu disse que era para comprar para os 10? Cara, o que acontece para os outros, problema deles. Agora, assim, ó, sou eu que trago dinheiro para a empresa, é o meu cliente, é eu que estou trazendo. Isso acontece bastante, é verdade, vocês sabem. Então, tipo assim, ó, o que a gente tem mostrado um pouco nessa departamentalização é aquela questão assim, né, verdade nua e crua, né? Pode acontecer? Claro que sim, por isso que a questão das regras são bem claras, mas é claro que chega em momentos desses, eu já vivenciei muitas coisas assim, né? Essa, tipo, especificamente Apple, não, né? Mas eu já vi situações que eu acho assim, que eu acho que a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, que é tipo o cara que trazia vendas, o dono da empresa, o dono da empresa queria postergar o pagamento do cara. Tipo assim, ó, o cara trazia um negócio grande, né, para a empresa. Aí ele falava assim, não, eu tenho que pagar meus funcionários, e dava uma enrolada assim, pagava, mas demorava um pouco, sabe? Ele queria primeiro pagar algumas coisas e daqui a pouco liberar o dinheiro pro cara. Não era aquela coisa assim, tipo, eu já trabalhei assim, ó, caiu o dinheiro na conta, caiu na tua mão. Eu já trabalhei com essa mesma pessoa ele fazia assim, ó, se entrava 50 mil ou 100 mil de entrada, o teu dinheiro tu recebia na hora, na paulada ali, tá aqui teu dinheiro, isso aqui é teu, porque tu trouxesse o negócio. Dependendo da empresa, a gente tem muita gente que trabalha em construtora, vocês sabem disso. O cara vende, se duvidar, o cara pega os 200 mil em dinheiro, em espécie, leva para o dono da construtora, o dono da construtora fala assim, tira a nota, daqui a 1 mês e meio eu te pago, porque meu pagamento é o pagamento novo, o dinheiro está aqui, né? E eu gostava desse cara que era o gerente, cara muito fera, e grupo grande, tá? O cara trabalha em grupo grande, o cara era gerente, então, e ele bancava a equipe de vendas. Ele olhava, o cara falava assim, o dinheiro, ele falou, já paguei o corretor.
Só que ele já é com a nota, né? Ele já é com a nota. Olha, o corretor, estavam tudo com a orelha daqui até aqui, e foi um desempreendimento. Posso falar até? Era o Brava Beach, tá? O Brava Beach. O cara pagava os corretores e coisa e tal, todo mundo trabalhando. Foi um baita sucesso de vendas. Aquilo levantou um dinheiro, claro, também era momento e tudo mais, né? Então, assim, dentro do próprio grupo das empresas, tinham políticas diferentes, mas ali no Brava Beach o cara chegou, 200, 300 mil, o corretor já recebia a parte dele, tá aqui, ó, beleza. Tá, era bem legal. Gosto do cara com carinho até hoje, e em todos os locais que eu vou, que eu conheço e tudo mais, porque a pessoa é muito conhecida, o gerente, né? Todo mundo gosta do cara, assim, inclusive os construtores, tá? Mas ele é o cara que peita, tipo, chega lá e diz na lata, não, isso aqui, se tu quer ter uma equipe boa, é assim, cara, se não, quer ter Zé Ruela. Aí o que aconteceu? Aquela pessoa que eu falei que era uma mulher que trabalhava, que era boa em termos de vendas, o concorrente foi lá e chamou ela, cara. Ela adorava de paixão, porque era quase como... É ruim, às vezes, quando os laços também são muito, muito estreitos, né? Então ela falou assim, eu amo muito o dono da empresa de paixão, cara, mas infelizmente preciso do meu dinheiro. O outro me falou, pagou, recebi, coisa e tal, tchau, foi embora. Né? Foi uma perda grande. Ela era muito boa, assim, para captar negócio. Beleza. Então, vimos vantagens e desvantagens, né, da departamentalização para o cliente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, aqui um exemplo, ó, o atendimento, empresas, bancos e governo. Aqui um exemplo para uma agência de propaganda. Por processo, pode falar, alguém quer comentar alguma coisa? Escutei alguém? Não? Por processo, agrupadas segundo as etapas do processo de produção, comum na área industrial e na administração pública. Então aqui a gente está falando de vários processos, né? Você vai vendo cada uma das etapas, vantagens, maior especialização dos recursos alocados e comunicação mais rápida das informações técnicas. Desvantagens, como ela é por processos, é possível que haja a perda de uma visão global, visão do todo. E flexibilidade restrita para certos ajustes. Outro, para o produto ou serviço, muito utilizado na produção de bens de consumo. Vantagens. Facilita a coordenação dos resultados de cada produto, porque daí, como você organizou, né, em centros de custos para o produto, você consegue ver se ele está dando lucro, se ele não está dando lucro, onde é que são os seus gastos, você consegue fazer essa análise. Melhor utilização dos recursos especializados, maior flexibilidade de acordo com a importância do produto. Condições favoráveis, desvantagens. Pode haver duplicação de instalações e de pessoal, determinados gerentes podem ficar demasiadamente poderosos e pode ter coordenação mais fácil. Assim como acontece lá com o cliente, às vezes pode ser que aquele gerente daquele produto é um produto muito bom, e daí o outro pega um produto muito ruim. Então, aquele que tem um produto top, manda, faz tudo. E aquele que tem um produto ruim, né, infelizmente, é triste. Tem uma série de Netflix que aparece com um cara que faz filme de comédia, mas eu não vi muitos, né? Mas que o cara fala assim, tem lá o exército, a marinha, a aeronáutica, e daí ele é chamado, ele pensa assim, vou mandar embora o coronel lá da aeronáutica. Já viram essa série? Aí quando ele vai ver, ele descobre que não, é que na verdade eles criaram outro que é de um negócio aeroespacial, mas aquele negócio, acho que é aeroespacial, aquele negócio não dá nada, assim, eles fazem um monte de mancadas. Eu acho que eu vi uns 2 episódios. Então, assim, o cara que é do exército tem muito poder, né? O cara que é de um outro, beleza. Mas um, assim, às vezes que foi delegado para fazer uma outra coisa, tipo, né? Ou com um produto ruim, enquanto ele não conseguir fazer aquele produto virar, ele é tipo o patinho feio lá no meio dos cisnes, né? Ou ele é o cisne no meio dos patinhos, né? Ó, aqui um exemplo. Gerente geral de vendas, aí eu tenho por produtos, veículos novos, usados e serviços. Aqui é importante fazer uma consideração que eu acho bem legal, que é o seguinte. Em relação a esse ponto, eu sempre tomo cuidado e eu digo para as pessoas o seguinte, às vezes você tem um produto que ele não te dá tanto retorno, ele não te dá tanto lucro, só que é de fundamental importância você ter ele. Vou explicar por quê. É o seguinte.
Se eu estiver falando da tinturaria, né, a tinturaria poderia ver alguns processos ou algumas cores que às vezes o preço que meu concorrente aplica, se eu for aplicar o mesmo, eu não tenho a mesma margem lucro que eu tenho em outros. É óbvio que eu tenho cores ou processos ali que eu tenho uma margem maior e outros que eu tenho uma margem pior. Tá? Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, não vou mais fazer tais cores ou tais processos. O que pode acontecer? Ou o né? Poderia acontecer o seguinte: o meu concorrente meu cliente começa a mandar para o meu concorrente, o concorrente começa a tentar fazer uma outra proposta, antes ele não ia no concorrente, e eu acabo perdendo o cliente. Então, assim, às vezes você tem um produto que tem uma margem não tão boa, é óbvio que você não vai dar foco para fazer aquela, vai tentar melhorar aquela margem de lucro, né? Mas, assim, não mandar ele para um outro cliente. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu vi assim bastante comum, é o seguinte. Eu gosto bastante ali do pessoal que é que eu conheci, né? Conheço ali o pessoal que é da Marambaia, agora nem é mais Marambaia Veículos, né? Agora acho que é CCV, né? Mas as pessoas são as mesmas ali. Eu tive um senhor que ele tinha comercializado um carro para mim, e um dia a pessoa tinha perguntado, eu falei, ó, vai em tal pessoa e conversa com ele. Às vezes, pense numa concessionária, tá? Às vezes a concessionária tem alguns carros usados e ela poderia pensar assim, ó, carro usado não me serve para nada. Porque carro usado é bucha, né? Carro usado é bucha. O cara vem, o carro parece que é bom, tem que ser dado garantia. É óbvio que a concessionária só pega carros bem novos, né? Mas assim, ó, vamos ficar sem. O que acontece, penso eu, tá? O que acontece é assim, ó, que aconteceu com meu amigo, aconteceu com várias pessoas. A pessoa vai em busca de um carro. Então esse meu amigo, ele foi para comprar um carro que não era aquele. E eu falei, já que tu tinhas perguntado sobre esse carro, vai em tal lugar lá que parece que eles têm o carro, na Marambaia. Aí ele chegou lá, o cara conversou, viu o perfil dele, ele falou, cara, mas por que não leva, claro que ele não falou cara, ele falou, senhor, sei lá, né? Por que o senhor não leva um outro veículo, né, que é o veículo tal, super bom e tudo mais? O que acaba acontecendo é o seguinte, pensem nas marcas de carros que vocês gostam. Às vezes a pessoa vai para ver um carro semi-novo que está numa concessionária, chega lá na concessionária, e o cara fala assim, mas por que você não dá uma olhada nesse outro? Ou por que você não vê aquele outro? Então, assim, o que acaba acontecendo? Acaba sendo um chamariz, né? E no final acaba vendendo o carro que é o da montadora, que é representada pela concessionária, tá? Então, assim, sei lá, o cara vai lá na Marambaia, foi interessado porque viu um Citroën, porque viu um Peugeot, porque viu um Volkswagen, um Jetta, um Passat, um Golf, né? E daí ele acaba vendo um outro modelo que foi lançado. Ou, ao contrário, ou vai na Volkswagen, tá? Então, assim, eu acredito, né, que às vezes alguns carros ali é muito bom, né? O objetivo nem seria vender, é só utilizar lá só para ter uma isca, assim, né? O pessoal vai. Claro que vem também, porque depois o carro vai depreciando. Legal? Concordam com isso ou não? O pessoal está completamente doido. Não é nada disso, professor. O que vocês acham? Eu concordo. Beleza. Inclusive, quando eu fui comprar o carro, eu fui com a minha mulher de comprar a gente acabou comprando um outro ligeiramente superior, mas saímos com o outro, porque Sim. é influenciado, né? Sim, é bem isso, é bem isso. E é legal, e é bacana isso. Na questão de concessionárias é bem interessante, assim, né? Já tive de tudo. Já tive, assim, de super atendimento. Eu já tive de, tipo, ter interesse de comprar e a pessoa achar que talvez que eu não ia comprar, ou sei lá o que o cara pensa. Eu falei assim, queria o carro assim, assim, assado. O cara, não, beleza, agora não tenho. Aí ele falou, não, mas deixa eu pegar teu contato. O cara nunca me ligou, né? Tipo, nem para saber, tipo assim, comprasse, né? E tem um cara, que o cara me atendeu super bem. Eu vi um carro, cara, eu fiquei muito apaixonado pelo carro e não comprei, depois acabei pegando uma caminhonetezinha, mas não sei se vocês já viram. Eu estava um dia em Florianópolis, aí entrei no... Tava assim, a gente tá vendo o carro, a gente já estava vendo o carro, né? E daí tinha um Audi, ele era... É que assim, ó, eu vou tentar mostrar a imagem outro dia. Ele era um marrom dourado, com o teto claro,
Ele era o teto claro, lindo, 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 nunca tinha visto aquilo. E o banco de couro bem clarinho, com aquele teto todo panorâmico, né? Cara, eu olhei aquele carro assim, bem pequenininho assim, né? E eu pisei, tinha um motor turbo, cara, era uma máquina aquele carro, aí fiquei encantado. Só que a gente precisava de um carro grande, né? Aí olhei o carro, olhei uma caminhonete, só que a caminhonete a mulher não gostou, porque era uma bem grandona, e daí ela sentiu assim, tipo, tô dirigindo um caminhãozão assim, e que não, aquilo foi bom eu não ter pegado, porque era muito motor, ia consumir um combustível para mim, para Itapema direto. Mas o Audi, cara, até hoje dá uma mexida, mas era aquele, tipo, já vi branco, já vi preto, não é. Aquele, e assim, é o carro, não é a cor, porque às vezes você vê um carro marrom, não dá tanta bola, mas aquele era muito bonito. Beleza, se eu achar umas fotos eu mostro. Tem até hoje a foto. O cara me telefonou e a gente acabou pegando uma... Depois um dia eu mostro, quando tiver lá presencial eu mostro outro. Beleza, vamos adiante. Será que a gente conclui nosso assunto sobre departamentalização hoje? Opa, com certeza. Sim, né? Ó, por projeto. Por projeto é atribuição temporária de atividades e pessoas a projetos. Vantagem: permite um alto grau de responsabilidade, as pessoas têm um grande conhecimento do projeto. Aqui o que acontece? Eles vão estar focadas num determinado projeto. Então, você vai, num determinado momento, a equipe está fazendo um projeto, depois pode mudar para outro. A gente tem dois tipos aqui que a gente vai visualizar. Melhor cumprimento de prazos e orçamentos, porque da equipe foi deslocada pelo projeto, e desvantagens. Pode acontecer que, às vezes, você forma uma equipe, só que algum profissional daquele não está sendo tão utilizado naquele momento, então ele fica ocioso. Então, às vezes, você pode ter recursos ociosos, né, se fosse de uma outra forma. Só que, assim, para projetos é interessante, você acaba, muitas vezes, a ideia é você ter equipes multidisciplinares, né, trabalhando em conjunto, tá? Pode haver dupla subordinação, a gente pode visualizar uma imagem, geralmente não tem um sistema tão adequado em relação à comunicação. E o tamanho do grupo, se o grupo for muito grande, até pode ser um problema. Aqui, como fazer, como montar uma estrutura, vou deixar disponível ali para vocês verem, né? E esses projetos, eles podem ser assim, ó, funcionais ou autônomos. Funcionais todos os recursos pertencem a uma única especialidade. Então, assim, são empresas de consultoria. Caiu? É o que eu Eu tô acho, pensando agora. Pensei que só o meu tinha travado. eu acho que sim, Acho que ó. deve ter caído. A internet já estava dando uma mexida aqui. Eu acho que não termina a aula hoje. Eu acho também não. Fizeram as questões da Magali de amanhã? Porra, como não, né, Caio? Ou só eu que Não não esqueci fiz de fazer, ainda? né, Caio? Não, não. Vou fazer daqui a pouco. Prometeu para ela entregar o dobro, né? Essa semana. Oh, Não dá pra esquecer, né? Ô, Caio, opa. viu o Bayern hoje ou não? Vi, mano. Nossa. Bah, 3-0. tu acha que vai Final dar? vai ganhar do PSG. PSG tá. Acho que não dá, não. Eu acho que dá Bayern, hein? Oi, tudo Sim, bom? sim. Oh, voltou o fera. Tem que ligar o microfone. Isso. Oi, tudo bom, pessoal? Desculpa. Eu estava falando, eu olhei que estava o microfone desligado e o pessoal já comentou. O que você estava comentando eu acho que é de futebol, né? Do Bayern, né? Eu pensei que era Bayer era a empresa Bayer de produtos. Não, a gente estava Era comentando. da Champions? Era do quê? A gente Da estava Champions falando League? do Bayern de Munique domingo. Legal. Entendi. Beleza, depois a gente vê. Pessoal,
eu estava comentando com vocês, aí daqui a pouco eu olhei, eu falei, mas como é que acabou a minha apresentação? Ficou a tela preta, mas eu tinha caído. Eu falei, a tela ficou preta, mas não é possível, acabou a apresentação e não tinha acabado. Deixa eu só botar para compartilhar minha tela, que eu não estou visualizando ela aqui. Perfeito, ó. Então aqui eu tenho uma, né? A gente mostrou antes a equipe de consultoria, né, no atendimento. Então eu tenho várias para a equipe de consultoria. E aqui eu tenho, ó, um gerente, desculpa, vou voltar aqui, ó. Um gerente de projeto, um gerente de uma equipe de projeto, e daí eu vou ter, né, os profissionais de diversas áreas aqui, ó, finanças, marketing, vendas, operações, tecnologias, e vão compor o projeto. O que acaba acontecendo? Por que ele fala dupla subordinação? Porque foi retirado alguém lá do marketing, vendas, para trabalhar nesse novo projeto. Então, às vezes pode ser que o gerente ou o diretor de marketing cobre alguma coisa dele, e pode ser que o gerente daquele projeto também está cobrando. A dúvida é, numa situação dessas, a quem que ele deve responder? Ele deve se reportar ao gerente do projeto, ou ele deve se reportar ao, né, gerente ou diretor de vendas, tá? Então, essa é a ideia, e a gente vai mostrar como é que dá para ver isso graficamente, para entender quem é que seria, né, a quem que ele deveria se reportar. Então, o que a gente vê hoje, né, na departamentalização por projeto, em muitos casos vai ser uma estrutura matricial. A gente vai visualizar alguns exemplos da estrutura matricial, até utilizando vários projetos, tá? E o que acontece é que os funcionários das áreas funcionais, eles vão ser, né, cedidos, ou eles vão ser emprestados aos projetos. Os funcionários, eles não deixam de trabalhar no departamento de origem, eles vão continuar alocados naquele departamento, só que eles vão ser cedidos para o projeto, depois eles retornam. O empregado, quando da realização de diversos projetos de natureza similar, e compromete, né, preocupação com a unidade de comando, que é muito trazido, unidade de comando, quando a gente fala unidade de comando, questãozinha já de prova, de concurso, pode até cair de vocês, né, quem falava muito disso é a respeito de Fayol, ele dizia, deve haver unidade de comando, ou seja, a pessoa só deve se responder para um, não deve, tipo assim, ó, o gerente de marketing, e ele é subordinado também ao gerente de projetos, tá? É a unidade de comando que deveria acontecer. Ali pode ser um problema por... Aqui, a estrutura matricial, mas eu tenho uma imagem mais legal. Ó, a imagem da matricial, que eu quero mostrar para vocês, não sei se fica legal para vocês, fica muito pequenininho, ela aparece aqui, ó. Eu tenho departamento de pesquisa, departamento de vendas, departamento de engenharia, produção e financeiro. E eu tenho aqui, ó, vários de gerentes de projetos, ó, A, B, C, D. Então, é uma estrutura que eu tenho aqui, ó, uma subordinação aqui a cada um dos departamentos e aqui para cada um dos projetos, tá? Essa é uma estrutura matricial. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A gente foi conversando, foi bem interessante. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer o organograma e eu vou detalhar um pouquinho mais a respeito. A gente foi falando sobre os diversos tipos de departamentalização. Na aula que vem, a gente chegou até o matricial, mas na aula que vem eu vou retomar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o matricial e daí a gente vai mostrar para vocês como é que a gente pode desenvolver os organogramas e também apresentar ali diversos tipos e espécies de organogramas, tá bom? Quero agradecer bastante a participação de vocês, né? Pessoal bastante participativo, bem bacana. Desejar para vocês uma excelente semana. Qualquer coisa, né? Estou disponível e semana que vem estamos juntos. Semana que vem, acho que daí vai ser, né? Ou do escritório de casa e hoje foi aqui da Uniavan, tá bom? Um abraço, pessoal. Bom descanso. Um abraço, bom. Beleza, professor? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Valeu, abração. Valeu. Boa noite, boa noite. Valeu.